Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei. É o primeiro episódio do 2026. Que Deus abençoe sua vida. Espero que tenha passado essas festas bem. Não sei se passou na igreja, não sei se você passou em casa, viajando, mas de qualquer forma espero que seja já um começo bom do ano e que Deus nos abençoe, que a gente possa trabalhar as nossas sabedorias, trabalhar os nossos entendimentos e o pouco que sabemos seja cada vez mais profundo. E é que a gente continue sempre nessa caminhada até a gente entender Jesus sobre toda a eternidade. Hoje a gente vai trabalhar sobre o Evangelho de Marcos 3, seguir aquele estudo que a gente estava fazendo, e aí a gente vai fazer hoje sobre Marcos 3, dividir em 5 bloquinhos aqui, cada pedaço ali. Estou lendo na tradução NVI, tá? Numa Bíblia. E é o seguinte, eu só queria repassar um pouco, né? Em Marcos a gente já entendeu que ele traz um evangelho de um servo sofredor, a visão de Jesus, né? Ele quer levar ali ao povo de Roma esse entendimento que Jesus, ele sofreu, ele se pôs a servir, tanto que você vai ver que parece que Marcos está correndo o tempo todo, né? Não tem tempo de Jesus descansar, não, parece que Jesus está sempre curando, ensinando, e vamos que vamos. Mas a ideia que Marcos quis trazer era essa visão, trazer ali para a igreja de Roma, que tinha tanto gentios como judeus, e os judeus, a gente entende que é um povo ali de Jerusalém, os gentios somos nós, né, que não somos judeus. Então ele queria trazer essa esperança, né, para aquele povo que estava sendo perseguido, e a gente também traz para os nossos dias, né, que ele é nosso Messias, nossa esperança, nosso Salvador, e também que Jesus serviu, algo que a gente precisa desenvolver como pessoa, o serviço, né, o entendimento do servir, algo que é muito importante na nossa realidade. Então vamos lá, vamos seguir agora com Marcos. Lembrando, foram divididos em 5 blocos, eu vou estar lendo aqui. Espero que você tenha meditado, espero que você tenha lido, e vamos dando sequência. Então vamos lá. Em Marcos 3, vou ler do 1 ao 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga, estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com Herodias contra Jesus sobre o que poderiam matá-lo. E esse é o ponto, né? Se a gente lembrar ali no capítulo 2, bem um pouquinho acima, a gente teve uma questão de Deus, Jesus e o sábado com os fariseus, né? Eles estavam colhendo ali ou abrindo espaço no meio das lavouras de cereal, e eles começaram a julgar os discípulos por isso. E aí Jesus usou a própria palavra do Antigo Testamento para ensinar para eles o entendimento, né, que ele é o sábado, ele é o descanso, e que eles estavam vivendo ali uma doutrina, que é o ponto que eu trouxe, que era sobre a questão da religiosidade, que não é uma doutrina bíblica, como a gente pode falar, mas é quando a gente começa a criar regras além do que já tem do que Deus já estabeleceu, os limites que Deus já criou, e a gente começa para aprender ali num sistema a criar outras regrinhas ali para travar as pessoas naquele processo. Tanto que a gente tem uma visão que Jesus ele traz uma quebra de doutrina, né? Ele traz uma visão aqui, eu acho fantástica, porque eles estavam questionando se Jesus ia curar a pessoa com a mão atrofiada no sábado. E aí Jesus fala: cara, o que é bem? É bem ou mal matar ou salvar a vida? Qual é a intenção do sábado? Eu acho que, trazendo um pouco que sei aqui, né, como o podcast já diz, né, o propósito é trazer essa edificação da palavra e trazer esse evangelho para cada um de nós, e pedir para vocês também trazerem um pouco que vocês sabem. Jesus está confrontando realmente essa ideia de o legalismo demais. Você não pode fazer isso, você não pode curar no sábado, porque o sábado é do descanso, o sábado é algo que a gente idolatra muito. E Jesus está falando: cara,
além dessa idolatria do sábado, eu sou o descanso. Eu dito o processo. Eu aponto o que é o correto, o que é o coerente. Se Jesus entendeu isso e ele quis transmitir essa mensagem para eles, porque às vezes a gente não entende, às vezes a gente, porque para isso Deus tem que fazer dessa forma, desse jeito, é só desse quadradinho que eu entendo. E eu vejo assim que muitas vezes no nosso dia a dia a gente quer colocar Jesus dentro de uma caixinha, e Jesus está mostrando aqui que ele é muito mais que uma caixinha. Muitas vezes nas nossas concepções de vivências de vida, a gente fala, não, Deus, ele é assim, ele faz dessa forma, ele age desse jeito. E aí Jesus basicamente ele não faz do jeito que a gente pensa, ele age totalmente diferente, ele vem quebrando isso. Então ele é a ideia da quebra da doutrinação, ele já está trazendo algo novo na visão, né? Jesus já está confrontando os velhos costumes aqui. E aqui interessante que eu queria ressaltar em Marcos 1, no comecinho de Marcos, ele traz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, trabalhando a divindade. Em Marcos 3, Jesus está irado, Jesus está entristecido. Então a gente já vê ali a humanidade de Deus. Jesus ele não pecou, mas ele foi humano, ele chorou, ele se entristeceu. E isso demonstra a humanidade e aquilo que a gente ouve, né? Na teologia ou na palavra em si. Jesus era 100% Deus e também era 100% homem. Então quando a gente entende isso, mas Jesus era do tronco para cima Deus e do tronco para baixo homem. Não. Ele tinha atributos divinos e atributos humanos. Então a gente entende que ele era 100% Deus e 100% humano. E aqui Marcos está ressaltando a humanidade de Deus, né? Trazendo a visão de Deus como um todo. Então vamos dar sequência. Então a gente já vê que Jesus já está curando, e aí a gente vai para dar sequência e você vai ver como que parece que Jesus está sempre correndo, né? E ali a gente vai ler do versículo 7 ao 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galileia e o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões dos outros lados do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que ele preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimisse, pois lhe havia curado a muitos, de modo que os sofriam de doença ficavam se empurrando para o seguir, tocar nele. Sempre que os espíritos imundos viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem que ele era. Aqui é aquele ponto que eu trouxe nos outros dois capítulos, né? O Marcos 1 e Marcos 2. O famoso segredo messiânico. Jesus não queria que as pessoas tivessem uma revelação, vamos falar assim, não fosse revelada através de demônios ou situações. As pessoas realmente descobrissem que era Jesus, tivesse essa curiosidade, né? Todo esse processo de entendimento. Então Jesus pedia para os espíritos imundos se calarem, não revelarem quem ele é, para as pessoas entenderem o processo, entenderem tudo. Então Jesus ele estava curando, Jesus estava ensinando, Jesus estava sempre nesse processo, aqui em Marcos. Vamos dar sequência aqui. Jesus subiu ao monte. A gente vai ler do versículo 13 ao 19, tá? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para os que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariote, aquele que traiu. Um ponto interessante que talvez na sua tradução eu queria ressaltar a gente vai ter ali o nome discípulo, né, designou discípulos ou apóstolos. Em alguns municípios não trazem como apóstolos, mas eu queria ressaltar ali um detalhe pra gente já. Quando Jesus começa seu ministério ali, fazendo curas e milagres e tudo, a gente sente que Jesus já existia desde o Antigo Testamento, ele é eterno, mas quando ele começa o processo dele aqui na Terra, eu acho algo fantástico na visão de liderança que Jesus tem.
ele já escolhe os 12. Ele já escolhe quem vai seguir com a mensagem. Muitas vezes, quando a gente está à frente, a gente faz parte da liderança, a gente fica amarrado a querer prender a tudo a nós, sermos a principal via. E Jesus, quando ele já começou o ministério dele na terra, ele já escolheu 12 para ir trabalhando, para ir moldando, para transformar esses 12 para fazerem coisas maiores do que ele já fez. Então Jesus já vinha dando uma aula aqui sobre realmente a visão de líder, a visão ali de cuidador. A gente pode até definir ali como Adão no Éden, quando Jesus, quando Deus instaura ali o processo, ele fala para Adão cuidar do jardim. E ele meio que é um jardineiro. Por que é o jardineiro? O jardineiro é aquele que cuida, mas não tem a ideia de buscar o benefício próprio para aquilo. Os agricultores às vezes plantam e eles buscam o benefício daquela terra, mas o jardineiro ele tem um cuidado, ele tem um olhar diferente para a plantação, né? Ele quer algo que fique bonito e ele vai fazer esse processo. E Jesus, como esse jardineiro, ele escolhe 12. E aí ele não escolhe 12 caras fantásticos, né? 12 caras preparadíssimos, 12 caras eruditos, 12 caras sábios demais, 12 caras fariseus. Não. Jesus, ele escolhe 12 de personalidades diferentes, situações diferentes. Pescadores, ele escolhe cobradores, ele escolhe um judeu, um famoso zelote, que quando a gente estuda ali o período interbíblico, que é o período de Antigo e Novo Testamento, a gente tem essa tribo que eles eram muito cuidadosos com a palavra, até o que vai trair ele cuida, ele tem essa visão. E isso é legal, isso traz um tal entendimento ali, né? A gente tem Pedro, que era chamado de Simão, Deus traz um propósito no nome, e isso é legal. Antigamente, o nome tinha um peso, né? Tinha um significado, um sentido. E é até interessante, só um parênteses aqui, quando a gente vê ali Tiago, filho de Zebedeu, e João, o filho de Trovão. Porque às vezes a gente pensa muito assim, João ele era bonzinho, João era uma pessoa tranquila, e depois a gente vai lendo ali, não que ele não era, mas filho do Trovão não é um bom nome para ter, né? Era meio enérgico também, e Jesus ele precisava cuidar. A gente vê muito falar sobre Pedro ali, porque Pedro era mais explosivo, por ser demais, mas ali os discípulos todos tinham as suas dores. Jesus também cuidava das suas dores e também das suas qualidades. Mas o que me surpreende é Jesus, cara, antes de instaurar o ministério, Jesus já escolheu quem substituir. Então na nossa vida que a gente possa pensar e substituir assim, né, gente? Jesus é insubstituível, mas entende o que eu quero dizer, seguir com a mensagem. Não sei se você faz à frente de algum grupo, de alguma liderança, instituto de igreja, ou até mesmo na vida. Olhe para alguém e, cara, já vai preparando essa pessoa. Não precisa nem dizer que você está preparando ela para seguir na liderança também, mas já vai trazendo essa pessoa para perto e vai discipulando, vai estruturando. Por quê? Você desprende aquele senso de você ser o centro, né? Entenda com sabedoria quando eu falo centro. Não é você se exaltar, mas você entende, cara, é de Jesus. Eu preciso de mais gente para alcançar mais gente. Então, eu preciso pregar a palavra, eu preciso levar o evangelho, eu preciso entender que não é meu isso aqui. Isso aqui eu preciso treinar pessoas também para seguir processos, para seguir situações. E nesse treinamento você também vai sendo trabalhado por processos, porque Jesus vai poder colocar você em outros ambientes, em outras situações, você pode, vamos falar assim, apresentar-se para outras mesas. Outra coisa que eu queria trazer, o termo apóstolo, né? Ele, igual eu disse, alguns cristãos como discípulos, e discípulos a gente entende que são alunos, pessoas de ensino também, mas por que apóstolo? Quando traz apóstolo, e é uma questão, os imperadores da época, eles tinham os apóstolos, que eram os enviados. O que ele faz, o apóstolo? Ele vai, vou dar um exemplo, ele vai numa cidade, e esse apóstolo começa a se instaurar nessa cidade. O que ele vai fazer nessa cidade? Ele vai levar o evangelho,
ou levar a cultura, né, que ele aprendeu e levar. No caso dos apóstolos aqui, eles vão se instaurar nessa cidade, levar a cultura de Jesus, levarem os ensinamentos, levarem os propósitos, e aquela cidade começa a ter aquele coração, aquela situação que aquele apóstolo leva. Então hoje, né, a gente escuta no evangelho fazer discípulos e a gente ser apóstolo nesses ambientes, né, levar o evangelho, levar essa cultura, igual eu disse, já pensar em pessoas para serem preparadas e a gente seguir essa linha, esse caminho. E a gente vai agora para o próximo bloco, que aí a gente vai ler do 20 ao 30. Então Jesus, numa casa, e novamente se reuniu ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está lá, ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa. Então Jesus o chamou e lhe falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido e não poderá subsistir, chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então pode roubar a casa dele, e eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terão perdão, e é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o Espírito imundo. Esse trechinho aqui, ele é bem profundo em muitos detalhes. O que acontece? Os fariseus, eles não reconheciam a ação de Jesus. Eles, na verdade, não queriam reconhecer. Pois expulsar demônios, curar pessoas, trabalhar, era só Deus que poderia fazer isso. E aí, quando eles falam ali, é Beelzebul, Jesus já traz um entendimento muito forte aqui. Que se o reino está dividido, imagina que, por exemplo, se é por Beelzebul que Jesus, igual eles estão indagando, essa divisão, na verdade, vai destruir a casa, o reino do próprio Beelzebul. Por quê? Divisão e contenda, situações, isso destrói uma família, uma estrutura, um grupo, uma comunidade. Pois se uma comunidade está dividida em opiniões, e entendo o que eu quero dizer, tipo assim, quando a gente lê ou a gente vive numa comunidade de fé, às vezes a gente vai ter dúvidas, a gente vai ter questões, mas a divisão aqui é no âmbito, vamos falar assim, se a comunidade prega um sentido e você faz totalmente diferente daquilo, você está quebrando, você está ruindo ali o processo, né? Vou dar exemplo. Se a comunidade de fé acredita que a bebida é um problema e você bebe pra caramba dentro desse ambiente, você está quebrando ali. E é interessante quando você lê lá em Gênesis, na Torre de Babel, Deus, quando ele desce para confundir, ele fala um ponto, ele fala assim, se eles estiverem unidos, eles vão à frente. E isso é a mensagem que eu falo que é a sabedoria, a gente entender que como comunidade de fé, como pessoas, a gente temos que se unir pela pregação do Evangelho. Isso nos deixa mais fortes. Muitas vezes a gente vive dividido por conta de posições, de ideologias. Às vezes, por exemplo, vivo numa igreja, vamos trazer um contexto protestante. Sou da igreja A, você é da igreja B. Nossa, a minha igreja A é melhor que a sua igreja B. E a gente acaba se dividindo. E isso não ajuda na propagação do Evangelho. Mas eu falo assim, no âmbito até de pensar de vida. A gente está levando a palavra, a gente está dizendo, a gente não pode se dividir. A gente tem que se unir, a gente tem que ser junto. E isso nos dá uma força, isso nos traz um entendimento. E aqui, que eu acho que é um pouco mais polêmico, é o blasfemar contra o Espírito Santo. Muita gente tem medo, nossa, pelo amor de Deus, eu morro de medo de acontecer isso, blasfemar contra o Espírito Santo, tudo mais. Mas, trazendo um pouco que sei sobre isso, realmente pensar, cara, o que é blasfemar? O que nos convence do arrependimento dos pecados? O Espírito Santo. E aqui, se você não acredita no Espírito Santo, você não se convence
você não se arrepende. Você não tem arrependimento. Então por isso que não tem perdão. Porque se você não acredita no Espírito Santo, não acredita no Espírito Santo, cara, quem te convence do arrependimento, quem te convence a você se arrepender dos seus pecados é o Espírito Santo. Se você não acredita nele, você não tem perdão, porque você não se arrepende. Então, quando você fala assim, ai Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está tendo arrependimento, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está deixando o Espírito Santo agir para você se arrepender. Mas isso é bom, gera temor, gera cuidado. E aqui, por quê? A gente já tem a explicação no final. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo que ele estava com o Espírito ruim. Porque os fariseus não estavam acreditando na ação do Espírito de Deus. E aí eles não estavam acreditando que Jesus era Deus. E aí eles acreditavam que era Beelzebul. Então, a partir do momento que você intitula uma ação que o demônio que faz, você está blasfemando contra o Espírito Santo. A partir do momento que você vê ali uma ação e fala assim, é demônio isso aí. Se você não crê de coração que é o Espírito Santo, realmente na situação ali, ele não te leva ao arrependimento e aquilo você não tem perdão. Então, blasfemar contra o Espírito Santo, no pouco que sabemos aqui, é isso, você não tem um coração entregue ali ao arrependimento total, verdadeiro. Então não tem perdão, né? Não tem o que fazer. Vamos seguir para o último bloquinho. Então, que seria do 31 ao 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficaram do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para finalizar, o que Jesus está trazendo aqui? Jesus teve amnésia, ele desonrou ali? Não. Jesus, igual eu falei, ele está trazendo sempre um novo conceito da visão. No Antigo Testamento, a gente entendia que o povo de Israel era a família de Deus. Quando aqui a gente entende que todo aquele que faz a vontade de Deus é família de Deus. E glória a Deus por isso. Porque isso nos inclui como gentios, nos inclui como homens, mulheres de fé. A partir do momento que você vive ali a palavra de Deus, você faz parte da família de Deus. E isso é lindo, cara, porque eu falo assim, a gente vive num meio que às vezes existe mães solos, existe filhos sem pai, filhos sem mãe, filhos órfãos. E quando a gente entra ali numa comunidade de fé, entra ali numa realidade de igreja, Deus dá ali pais, mães, irmãos, irmãs para essa pessoa. Quando realmente ali é uma comunidade bíblica, né? Eu falo assim, uma comunidade espiritual, real. Essa pessoa se sente abraçada, ela se sente numa família. Por isso que a gente às vezes escuta o termo família de fé, né? Por quê? Porque o evangelho é isso, ele é acolhedor, ele é transformador, ele abraça, ele também repreende o errado, mas ele abraça o ferido, abraça o cansado. Então o evangelho traz sensação de família, né? Sensação, cara. A gente até fala assim às vezes, cara, fala assim até falo para algumas pessoas da comunidade de fé ali que eu presencio, cara, eu considero você como irmão mesmo para mim de sangue, porque são pessoas que trazem ali uma mensagem de tranquilidade, às vezes nos repreende, às vezes cuida da gente, às vezes impulsiona a gente, puxa nossa orelha. Então isso é fantástico, o evangelho é lindo por isso. Então é isso, pessoal, essa etapa já finalizando aqui os bloquinhos de Marcos 3. Espero que tenham gostado. Peço que compartilha, curta, comenta. Tragam também um pouco que você sabe aqui no comentário. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, então ativa o sininho ali para ter a notificação. Segue a gente, seja inscrito. E, cara, eu sempre estou ressaltando ali em Marcos 3, de todos esses blocos aqui, o que mais me chamou a atenção é essa visão nova de Jesus, de liderança. Porque a gente tem uma liderança, às vezes no nosso mundo de hoje você é o protagonista, você e tudo mais, você. E às vezes você pode ser um coadjuvante treinando pessoas.
você começa algo já falando, cara, eu quero trazer aquela pessoa para perto, porque eu quero treinar ela também, no processo eu vou me treinar e a gente vai se lapidando. No caso de Jesus, não precisa treinar aquela sabedoria em pessoa, né? Mas no nosso caso, a gente vai aprendendo com os processos da vida, né? Mas eu queria ressaltar esse ponto. Deus abençoe, espero que esse episódio te edifique muito. E lembrando, o objetivo desse podcast sempre vai ser propagar a mensagem de Deus, sempre propagar a palavra de uma maneira simples, tentando trazer vocês sempre para meditar, refletir, pensar. E isso é o objetivo. Então espero que a gente possa estar conseguindo fazer esse objetivo. Espero em Deus que o seu ano seja bem abençoado. Que Deus abençoe. E valeu! Esse é o nosso podcast número 6. E espero que você seja edificado. E só ressaltando de novo, muito obrigado pelos feedbacks. Muito obrigado pelos pontos de atenção. Muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado pelas curtidas, pelas visualizações. Espero que vocês continuem compartilhando, espero que continuem comentando, espero que continuem trazendo. E lembrando, igual Marcos, a nossa vida não para, a nossa vida é um processo servil. Então, pessoal, pregue a palavra, ensine pessoas, traga pessoas para perto, abrace, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram e leve esse evangelho mais para frente. Muito obrigado, Deus abençoe, falou!